Sejam todas muito bem-vindas no nosso sétimo Amém. encontro. Vocês viram como está passando rápido, né? Verdade. E hoje até quando eu fui escrever lá, respondendo para a Beth no grupo, eu tinha botado que era de feridas, porque como teve o feriado, me perdi, porque eu achei que era o sexto, aí depois, não, vou parar um pouquinho, mas hoje já é o sétimo, feridas eu já falei. Hoje é um tema, assim, extremamente importante, talvez, assim, vai desconstruir muitas coisas que vocês já ouviram falar sobre herança. Eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas que talvez vocês nunca ouviram falar sobre herança familiar. Vocês já ouviram falar na Bíblia, quem conhece a Bíblia, quem lê, tem costume de ler a Bíblia, vocês já ouviram falar que fala de bênção e fala de maldição na Bíblia, né? Sim ou não? Sim. Pois é. E existe então ali, ó, os ciclos viciosos de comportamento que se repetem de geração em geração. O que seria isso? São aqueles comportamentos disfuncionais que começa lá no vô, no bisavô, lá na casa do vô é a mesma coisa, depois na casa dos nossos pais, e nós repetimos os nossos filhos. Aqueles comportamentos que vai desde o alcoolismo, meu bisavô era alcoólatra, meu vô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra. O bisavô morreu de câncer com 50 anos, meu vô morreu de câncer, meu pai... Então, tudo maldições hereditárias, doenças, pessoas que morrem muito jovens numa geração, na outra também. São ciclos repetidos de maldição. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando só sobre ciclos repetidos, sobre exemplos, mas, por exemplo, também comportamentos de gritaria, pais que batem na mãe, ou a mãe que se rebela com o pai. O vô também batia na mãe, o bisavô batia na bisa e assim por diante. São comportamentos que não são normal e que vêm se repetindo de geração em geração, porque são comportamentos que não agradam a Deus. E a palavra de Deus nos diz que, tem um versículo que fala, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então é bíblico. Nós não carregamos o pecado do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, mas a consequência nós herdamos. E vocês vão ver aqui como isso é grave. E não é só pecado, é muita coisa. Então, heranças familiares são características genéticas. O que é características genéticas? A gente puxa a cor do cabelo, a cor do olho, a tonalidade da pele, a estatura, né? Comportamentos culturais, a cultura, aquilo que a gente costuma viver na nossa casa, a gente aprendeu com os nossos pais, os pais aprenderam com os pais dele, os pais com seus pais e sucessivamente. Nós repetimos comportamentos emocionais, olha que talvez isso vocês não sabiam, que até os pensamentos do nosso tataravô influenciam na nossa forma de pensar e de ver as coisas. As doenças emocionais, os sintomas, todos os problemas emocionais também é transmitido de geração em geração e também os problemas espirituais. A Bíblia fala, quem estuda sabe disso, que inclusive tem espíritos familiares responsáveis por seguir toda as sucessões e gerações. Então tinha um espírito que sondava os comportamentos do meu bisavô, ele vai sondar os comportamentos do avô, do meu pai, de mim, e são eles que são os responsáveis pelas maldições que se repetem nas nossas vidas. Então, heranças familiares são características genéticas, culturais, emocionais e espirituais que recebemos da nossa família de origem. Não somente dos nossos pais, mas também dos nossos antepassados, de terceira até a quarta geração. Então, tudo aquilo que o meu tataravô fez, que eu não tenho nem noção, porque eu nem conheci, tem influência na minha vida. Eliana, mas não é justo. Eu também acho que não, mas a palavra de Deus ela é cumprida, tá? É bíblico isso. Isso influencia nosso modo de viver, de sentir e até a mesma forma como nós nos relacionamos com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta, com o nosso cônjuge, na nossa casa, com os nossos filhos. Eu quero deixar bem claro que essas repetições
só acontecem até que ela não é quebrada. Mas a partir de hoje, a partir desta aula, muitas maldições que vocês vinham carregando, que vocês não tinham culpa, que vinham dos antepassados, vocês vão começar a identificar e no próximo encontro a gente vai liquidar com isso, dar um basta, dar um chega. Eu dividi essa aula aqui em duas porque ela era muito extensa, e nós ia ficar aqui até 11 da noite, é muito cansativa, e no final as pessoas já não conseguem mais nem raciocinar direito, então eu dividi ela, toda a parte expositiva hoje, depois a parte dos exercícios que vocês vão fazer então na semana que vem, segunda parte. Bom, quando falamos em herança familiar, estamos nos referindo a tudo que herdamos dos nossos pais e dos nossos antepassados. Então nós herdamos o DNA, a carga genética, a carga emocional, a carga espiritual, os valores, as tradições, a cultura, as crenças, e tudo isso pode afetar a nossa identidade. Vocês lembram que a gente já falou sobre identidade aqui, né? No outro encontro. Então eu falei ali que inclusive as nossas crenças distorcem quem nós somos. Então vamos falar um pouquinho sobre as crenças. Então crenças é uma programação na nossa mente, né? Uma programação neural assimilada ao longo do tempo, principalmente na nossa infância. Então tudo que a gente viu repetidas vezes, tudo que a gente ouviu repetidas vezes e tudo que nós sentimos repetidas vezes formam as nossas crenças. O que é crença? É tudo aquilo que eu acredito que é uma verdade sobre minha vida. A forma como eu me vejo, se eu tenho valor ou não, se eu sou, lembra que eu falei, né? Lá na identidade, se eu me sinto capaz de fazer ou de aprender, se eu me sinto merecedora, eu me sinto segura, eu não me sinto, eu me sinto amada, eu não me sinto, tudo isso são crenças que são formadas desde a nossa infância e também ao longo da nossa vida, mas principalmente na nossa infância. É como se fosse criando aqui um caminho e vai sendo asfaltado aquele caminho, né? Então eu passo a me ver daquele jeito e acreditando que é verdade. Então eu me vejo como uma pessoa que não é amada, que não é segura, uma pessoa medrosa, e eu vou carregando isso ao longo da vida, me vendo dessa forma. Então essa seria uma crença que vem para me limitar tudo aquilo que eu nasci para ser. E começa onde? Lá na infância, por tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu repetidas vezes. Lá na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos irmãos. Então, crenças são nossas convicções mais profundas, é a certeza daquilo que eu acho que é. E, na verdade, seria uma inverdade, né? São nossas verdades, muitas vezes, inconscientes e incontestáveis. Eu acredito, não, eu sou assim mesmo, eu não sou capaz, isso aqui não é para mim, eu não sou capaz de fazer isso aqui, de aprender, e porque eu sou burra, eu nasci burra mesmo. Todas essas coisas que a pessoa se vê desse jeito, mas é uma inverdade. Então, nós carregamos geralmente desde a infância, então é uma certeza que está interiorizada. Lembra que eu falei e reforcei na aula passada sobre feridas emocionais, todas as consequências que deixa dentro de vocês? Lembram? Todos aqueles comportamentos disfuncionais em função de tudo o que cada uma viveu desde a infância. Então, as crenças é a forma pelo qual compreendemos o mundo e nós mesmos. E aí eu posso perguntar de novo para vocês, recapitulando, como você se vê? Você se vê como uma vitoriosa ou como uma fracassada? Você se vê como uma pessoa inteligente ou uma pessoa burra? Você se vê como uma pessoa bonita ou como uma pessoa feia? Quais são os adjetivos que você se dá? Se eu pediria para você se definir, como você se definiria hoje? Eu sou uma mulher bonita, inteligente, sou uma filha amada de Deus, eu sou importante, eu sou valiosa, eu sou uma vencedora, eu sou uma estudiosa, eu sou uma aprendiz, eu sou... que mais? Vamos lá, me dá umas características positivas. Ou você se vê como uma pessoa insegura, medrosa, eu me sinto inferior às outras pessoas, eu não me sinto capaz, eu não me sinto merecedora.
onde eu coloco a mão dá errado, eu não devia ter nascido, eu sou uma rejeitada, eu sou uma fracassada. Como você se vê? A crença foi algo aprendido durante a vida. Sendo assim, tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Nós temos uma capacidade que Deus nos deu de reprogramar a nossa mente. Os nossos neurônios estão constantemente se reproduzindo e eles se reproduzem, ao contrário do que muitos diziam uma vez, que depois de uma certa idade os neurônios morriam. A gente sabe que não. Existe uma capacidade dos nossos neurônios se regenerar e formar então novos aprendizados, novas crenças. Então tudo aquilo que você ouviu, a forma como você se via, talvez muitas de vocês de forma distorcida, você vendo como eu disse nesses adjetivos, né? Vocês desconstruir todas essas mentiras e começar a construir crenças fortalecedoras, realmente como Deus vê a cada uma de vocês. E Ele com certeza vê como uma pessoa vitoriosa, como uma pessoa vencedora, como uma pessoa bonita, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa capaz, como uma pessoa segura, uma pessoa posicionada, uma mulher posicionada. É assim que vocês têm que passar a se ver. Então, por isso é necessário identificar para depois poder modificar essas crenças. Então, é importante vocês parar para se examinar, se ainda não se examinaram até aqui. Como você se vê até aqui? Quais são as características que definem você? O que você mais ouviu lá na tua infância, do pai, da mãe, da professora? Você é bonita? Você é feia? Você é inteligente? Você é burra? Você é valiosa? Ou você faz todas as coisas erradas? Você se sente capaz? Ou você é uma insegura? Você se vê como alguém forte e corajosa ou como alguém medrosa? Quais foram os medos que você viveu lá na sua infância que te faz acreditar hoje que você é uma pessoa medrosa? Talvez tenha medo de tudo. Então, é importante essas questões para vocês refletirem, para vocês identificar quais são as crenças que vêm limitando você de ser quem você nasceu para ser. A tua identidade só vai ser restaurada quando essas crenças forem identificadas e eliminadas, ou então, digamos, tirar todo o potencial delas e criar novas crenças fortalecedoras. Vocês precisam se ver de uma forma diferente. Então aqui eu trouxe um desenho, né? Nós temos aqui uma mente, uma cabeça, né? E aqui várias coisas, por exemplo, tem caixa de som, tem rádio, CD, barulhos, buzinas, um monte de coisa aqui, né? Então, o que está representando isso? Então, as crenças foram formadas por tudo que você viu, seja televisão, o que você ouvia. Por isso nós temos que vigiar aquilo que a gente deixa entrar através dos nossos olhos. As novelas. Que tipo de crença uma novela traz para vocês? Que família é tudo disfuncional, que mulher trair marido é normal, que marido trair mulher também é normal, filhos desobedecer, se rebelar contra o pai é normal. É isso que as novelas trazem. Com exceção das novelas gospel, que tem uma história bíblica por trás. Mas essas novelas da Globo e outras só traz disfunção. Então, se tu fica conectada vendo isso, tu tá deixando a tua mente se contaminar com isso. E você passa a ouvir aquilo diariamente, aquilo começa a se tornar uma verdade para você. Uma verdade sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre todas as coisas. Então, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, que tipo de música você tem ouvido? Aquelas músicas de chororó, de dor no corno, de traição. Tudo isso influencia na forma como a gente vai reagir aos estímulos, aos nossos sentimentos. É comprovado cientificamente que essas músicas sertanejas de chororó, de lamentação, de traição, diminui a nossa frequência e traz um sentimento destrutivo. Fica ouvindo, não precisa ficar meia hora, 10 minutos ouvindo uma música daquelas, tua frequência tu já cai assim,
já começa a pensar coisa ruim, já lembra, já dispara um gatilho, uma lembrança e tal, quando tu vê, tu entra naquela frequência. Então, a gente tem que vigiar o que vocês têm ouvido, o que vocês têm assistido, porque isso gera um sentimento na mesma frequência, proporcional ao que você vê e você ouve. Então, fica um alerta para as mães, para as avós. Vigiem o que seus filhos estão escutando, não é qualquer desenho, não é qualquer música. Tem pessoas que acham bonito aquelas criancinhas rebolando e dançando, aquelas coisas lá. Isso aí está estimulando a sexualidade precoce dela. E repetindo músicas que são coisas, palavrões do mundo ali que só traz coisa ruim depois, como consequência. Então aqui eu trouxe um neurônio, só para vocês terem uma ideia, mas quem estudou lembra, né? Os neurônios, ele tem uma haste, tipo 2 bolas na ponta, cheio de fios. Então são esses neurônios que quando tu vê algo repetido, tu ouve algo repetido e sente algo repetido, eles se encostam um neurônio no outro aqui, e esses fios eles fazem como se fosse um choquezinho, faz um tch, tch. E isso ali é que forma aquela crença, ela vai se fortalecendo aquela crença, aquela verdade. Eu sou feia, eu ouvi, eu sou feia. Gravou aqui, dá-lhe um pouco, eu sou feia, eu sou burra, eu sou insuportável, eu não faço nada direito. Tudo vai entrando, assim como as coisas boas também. Mas o que é que vai sempre prevalecer? As coisas ruins é que vai diminuir, vai baixar a autoestima, vai ferir a pessoa. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu foi registrado na sua mente através dessas conexões neurais, desses neurônios. Só que a ciência explica que esses neurônios, ao longo da vida, ele vai continuar se reproduzindo. Então, nós temos o que chamamos de plasticidade neural. É a capacidade de formar novas crenças e não mais aquilo que nós aprendemos. Então, vocês começam a desconstruir isso. Não, eu não sou aquilo que eu ouvia lá da minha infância. Eu não sou aquilo que a minha professora dizia. Eu não sou aquilo que minha mãe me chamava. Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou amada, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou próspera. Mesmo, lembra, acho que foi na primeira ou segunda aula que eu falei para vocês escrever, eu sou. Olha a importância, eu estava lendo hoje mesmo. Como é importante ficar lendo, escrevendo e lendo com conduta emocional. Quem você é, só com características positivas para enfraquecer essas crenças negativas. Enquanto você está lá lendo, mas eu não me vejo vitoriosa, Liana, mas profetiza sobre sua vida. Começa a escrever, eu sou vitoriosa, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou inspiração, eu sou uma mãe virtuosa, sou uma mulher amada. Mas não me sinto amada, mas profetiza que você vai ser. E repetir, porque você formou as crenças negativas por repetição. Então agora nós vamos formar uma crença positiva também por repetição. Tá fazendo sentido para vocês? Por isso que cada aula ela é importante, os exercícios que eu sugiro, não é só para fazer naquele dia ou no dia seguinte, é para fazer em toda a jornada. Eu ainda volto e meio, pego o meu caderno lá, quando aqueles dias que tu acorda não está muito bem, eu vou lá e paro um pouquinho, vou sair dessa vibração, ruim, nem sei por que eu tô assim, começo, quem eu sou? Começo a ler. Eu sou filha amada de Deus, eu sou próspera, eu sou vitoriosa, eu sou capaz, eu sou inteligente, e vou repetindo. Quando eu vejo, o meu sentimento já mudou, a minha frequência já mudou. A questão do eu sou grato também, lembra que eu mandei você escrever? Escreva os motivos pelo qual você é grato. A gratidão, ela muda a atmosfera, ela muda o sentimento. Você sai daquela posição de vitimista e você passa a ver coisas boas que você já está vivendo e que talvez nem estava se dando conta. Não precisa ser grandes conquistas, mas o dia a dia. Lembra que eu dei exemplos aqui, o fato de você acordar, de ter uma cama, de ter um café, de ter uma família, de ter uma casa para morar, de ter um chuveiro para tomar banho. São coisas básicas, mas que se você não tivesse a saúde, de você estar de pé, agradecer. Isso é algo que agrada a Deus, porque Deus diz na sua palavra, em tudo dai graças. Então as pessoas nascem como folhas em branco.
Porém, com o passar do tempo, vai começar escrevendo, né? Vai manchando lá o coraçãozinho, a alma, com aquelas experiências dolorosas, talvez ainda bebezinho, não entende, né? Se acorda, tá sozinho no quarto, no berço, chora, a mãe demora para vir, ela dentro dela, a gente não sabe o que se passa, mas se imagina que ela deve chorar se sentindo abandonada. Então, se a mãe demora para vir, ela já se sente abandonada, começa a ferir, vai crescendo, vai ouvindo, né, todos aqueles adjetivos, aquelas experiências dolorosas da infância, né? E vai, então, preenchendo essa folha, que essa folha é a nossa vida, né? Então, a gente vai sendo marcada, rotulada, com coisas que a gente vai ouvindo desde a infância até a nossa vida adulta. E elas ditam o nosso comportamento, os nossos resultados, as nossas emoções, as escolhas, como a gente se vê e como a gente vê as pessoas à nossa volta. Então, tem pessoas que são desconfiadas de tudo e de todos, não conseguem confiar em ninguém, né? Por quê? Porque foi muito perseguida ou foi muito traída na infância, teve muitas decepções, não conseguiu confiar, as pessoas que ela mais deveria confiar traíram a confiança dela, prometeram coisas e não cumpriram, né? Ontem mesmo, nós conversando, de noite, estava jantando, estava meu genro e minha filha, e eu lembrei da Angélica, ele fez um comentário, ele disse assim, Angélica, para minha filha, né? Tu sabe que hoje eu puxei uma memória lá da minha infância. E ela, o que foi? Eu vi um Corsa passando com o mesmo barulho do Corsa da mãe. E eu disse, opa, me interessei. Conta que ele contou que com 6, 7 anos, a mãe tinha um Corsinha, pegou ele, e ela e a Dona Francisca foram até lá na linha da Lagoa visitar a mãe dela. E lá ele ficou jogando videogame com o priminho, a mãe muito... sei lá, estabanada, vamos dizer, esqueceu ele lá. E quando ele viu o ronco do carro e foi olhar na janela, a mãe já estava indo embora. Diz que ele entrou num desespero. E depois de um tempo a mãe se deu conta e voltou a buscar ele. E até hoje ele lembra o ronco do carro da mãe dele. Eu lembrei daquele fato que tu contou, Angélica. Da moto. Da moto, né? Barulho, porque a memória traumática gravou, formou aquela sinapse aqui, né? Então, toda vez que ele lembra do barulho do Corsa, ele enxerga o Corsa, ele lembra do trauma, e mesma coisa Angélica, né? E assim, gente, com todos nós, né? Até ressignificar. Ainda ele sabe o que eu faço? Tu vai ter que ressignificar isso aí, nós vamos ter que tratar isso aí. Tu vai ter que lembrar disso e dar um novo significado para isso. Lembrar, bom, mas que bom que eu estava na casa da minha avó, que a minha mãe, mesmo que me esquecesse, eu estava lá, estava seguro. Mas ela não, ela voltou, então começa a lembrar disso, comentar isso e ver com outros olhos, né? Então, as crenças são como hinos atraindo aquilo que você acredita. Você crê em uma verdade e ela se torna real, mesmo que ela não exista. Então, é para ti uma verdade. Como ele, até hoje ele se vê como alguém esquecido, mas na verdade, a mãe não fez de propósito, claro, né? E isso, quantas crianças que foram esquecidas, que o pai ou a mãe esqueceu, ou não pôde ir no horário certo no colégio, então tem essa crença, né, do abandono, de se sentir abandonada. E N situações, né? Tudo que a gente já falou aqui. Então, assim formamos os nossos modelos mentais e a percepção do mundo que, entretanto, nem sempre corresponde à realidade. Se eu perguntar, por exemplo, para a Tereza, como é que tu define o mundo? A Tereza vai dizer, um lugar maravilhoso, é um presente de Deus eu estar vivo, viver no mundo. Eu pergunto para a Silvia, define o mundo. Um lugar horrível de se viver, perigoso. É a crença dela e a crença dela. Quem é que está certo? As duas, porque ela vai defender isso e a Silvia vai defender a verdade dela. Depende de como a gente ouvir. É a forma como tu vê o mundo, entendeu? De acordo com as experiências que cada uma viveu lá atrás. Se eu perguntar, Tereza, me define homens. Homens são todos iguais, não presta. Marinilson, me define homem. Homem é uma bênção. Imagina se eu não tivesse homem. Homem é maravilhoso, são os nossos companheiros.
Então, de acordo com aquilo que ela viveu, as experiências que ela ouviu, e de acordo com o que ela ouviu. Estão conseguindo entender? E isso é para tudo. E aí eu te pergunto, Vani, me define o que é dinheiro para ti. Ela vai dar um conceito, a Raquel vai dar outro, baseado naquilo que falaram, que ela ouviu, viu, sentiu, baseado nas experiências dela. E isso é para tudo, é para casamento, é para criação de filho. Por isso que numa discussão ninguém ganha, porque cada um vai defender o seu ponto de vista, a sua crença. Estão conseguindo entender? Então é por isso que se você tem crenças limitantes quanto ao aspecto financeiro, consequentemente terá problemas financeiros. E assim, se tiver crenças limitantes com relação a casamento, a problemas conjugais, certamente você vai ter problemas conjugais. Como é que, Liana, que eu sei se eu tenho uma crença limitante, uma crença que me sabota no casamento? É só olhar para a história do pai e da mãe de vocês. Como é que era o relacionamento deles? Era um relacionamento bom, eles inspiravam vocês, você se sentiu seguro naquele ambiente? Ou era um relacionamento tóxico, doentio, o pai gritava com a mãe gritava com o pai, às vezes batia, às vezes um saía de casa? Essa é a referência de casamento que cada um traz. Baseado nisso, vocês vão, e vocês inconscientemente vão repetir depois na vida de vocês, aquilo que foi familiar para vocês. Por isso, eu tenho um parente, é um rapaz muito bonito, e às vezes quando ele vem nos visitar, a gente pergunta, mas e aí, cadê as namoradas? Cadê as gatinhas? E ele disse, pra que eu vou casar só para me incomodar? E um dia, eu conversei com ele sobre isso, e sabe por que tu pensa assim? Porque a vida toda tu viu teu pai e tua mãe brigar, aliás, a tua mãe brigando com o pai, porque o pai não tem atitude, não sabe nem abrir a boca. Levanta às 5 da manhã, vai para a lavoura trabalhar, longe, né? Volta às 10 da noite, a criança já está dormindo. Sempre foi ausente na escola, em tudo. E quando tá junto, tua mãe, mulher insatisfeita, porque é tudo para ela, ele não abre a boca, não tem iniciativa, então ela sempre acaba brigando. Então, qual é a referência de casamento? Que casamento é um saco, só traz problema, ele não quer casar. Olha que loucura. E assim é para filho. Por que tem tanto casal que não quer filho? Porque ele talvez lá na infância ele se sentiu como um peso para aquele pai e para aquela mãe. Talvez a mãe dizia, tu só me dá trabalho, por tua causa eu não consegui estudar, tu nasceu numa época que nós não tinha condição, o pai e a mãe tem que trabalhar muito para te sustentar. Então ele se vê como um fardo, como um problema. Consequentemente, quando ele vai ser adulto, talvez vai ter um relacionamento, vai casar, mas não vai querer ter filho. Porque a referência de filho foi distorcida lá na infância. Tá fazendo sentido para vocês? E isso é para tudo, gente, para todos os comportamentos. Então, qual o modelo mental? Ou seja, quais são os moldes, os comportamentos, os costumes que você aprendeu sobre você e sobre o mundo? Como você vê o casamento hoje? Não precisa responder, só para vocês refletir. Como é que você vê o casamento hoje? Qual é o modelo mental de ser esposa hoje? É aquela esposa briguenta, insubmissa, que quer ser sempre independente do marido, rixosa, que quando o marido chega está sempre esperando com uma palavra rude, criticando. Ou você é uma mulher virtuosa, cheia de qualidades, amorosa, plena, está sempre com um sorriso, recebendo bem o esposo, os filhos. Que tipo de mãe você tem sido até aqui? Que tipo de mãe? Que tipo de mãe você é baseado no modelo de mãe que você viu a sua mãe se relacionando com você e com seus irmãos. Talvez você olhando para os teus comportamentos hoje, você vai ver que é semelhante à forma como a mãe de vocês tratava vocês e seus irmãos. E talvez você nem gostava, você abominava, mas inconscientemente você se vê repetindo esses comportamentos. E isso o que é? Herança familiar. Tá fazendo sentido? Vamos seguir então. Como você foi moldado por tudo que viu, ouviu e sentiu desde o ventre da sua mãe?
As pessoas que você conviveu, os programas de TV que você assistiu, aquelas séries, filmes, livros que você leu, escolas, igreja que você frequentou, os amigos, colegas que você conviveu, o ambiente que você morou, toda aquela cultura lá na família, questão religiosa e de governo, enfim, tudo influenciou em quem você é hoje. Tudo. As palavras que você ouviu de validação ou de crítica, tudo influenciou na forma como você se vê hoje, naquilo que você se vê capaz de fazer, no quanto você ganha, no tipo de relacionamento que você tem hoje, seja familiar ou com amizade, social. Tudo é resultado de tudo que você viveu desde a infância. Cenas que você presenciou, rejeição, agressão, abandono e abusos que você passou foram formatando arquivos neurais. E você passou arquivos neurais na sua mente, registrando pensamentos que hoje formam suas crenças. Então, tudo que você viveu lá desde a infância, as situações que você viveu, se você se sentiu amado ou rejeitado, se você se sentiu pertencente naquele ambiente, se você se sentiu acolhido, você tinha voz, você tinha vez para falar, você se sentiu ouvida, você se sentia amada, acolhida. Tudo isso formou então os registros neurais e influenciam então na forma de como você se vê hoje e vê as pessoas à sua volta. E por que repetimos os erros dos nossos pais, principalmente aqueles que a gente mais abominava na nossa infância? Vamos ver então. Então, desde a infância aprendemos observando e absorvendo padrões de comportamento dos nossos pais. Lembra que eu sempre falei aqui, né? Que os nossos filhos, eles repetem aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Nós educamos nossos filhos pelos nossos exemplos e não por aquilo que falamos. Então, mesmo que algumas atitudes nos tenham machucado ou desagradado, elas se tornam uma espécie de manual inconsciente sobre como agir no mundo. Aquilo que eu falei, talvez aquele comportamento que você não gostava de ver sua mãe fazendo com você, gritando, com impaciência, dizendo que não tinha tempo para você, não conseguindo sentar com você no chão, brincando ou validando, inconscientemente são esses comportamentos que você faz com seu filho. Ou então, depois nós vamos ver, você pode fazer exatamente o contrário. Sendo uma mãe super protetora, mas com uma motivação errada no coração. Eu na criança, esse tempo atrás, estava conversando com o pai, né? Porque os dois são meio geniais, né? Eu e ele. Ele assim, não sei pra que tu puxou. Pelo teu pai que puxou. E ele me assim, não sei por que tu puxou. E tu disse o quê? Eu disse, por ti. Eliane, aí sobre como a gente foi criada, o que a gente passou quando era pequena, eu troquei com os meus filhos, eu fiz diferente, eu não fiz aquilo como eu fui, fizeram pra mim, eu fiz ao contrário. Mas tu tipo assim, protegendo demais, tipo... eu acredito que eu protegi demais. Exato. Ali a gente chama, depois vocês vão ver, a gente chama isso de rebelião, que é fazer exatamente o contrário, mas com uma motivação errada. Porque fazer exatamente o contrário seria o certo, mas a motivação do coração está errada. E aí a gente se perde. É porque eu achava que aquilo estava errado, da maneira que eu estava sendo tratada. E estava, né? Só que tu fez com uma motivação, talvez por causa da raiva que tu sentiu, da tristeza, da rejeição, tu fez com uma motivação do teu coração errada. Eu pensei assim, não, eu não vou fazer com meus filhos como eu fui. Exato, aí talvez tu protegeu demais, não deu limite. Depois a gente vai ver. As experiências da infância moldam nossas crenças sobre nós, sobre o mundo. Se crescermos em um ambiente onde certos comportamentos eram comuns, como por exemplo, agressividade, vitimismo, falta de autocontrole financeiro, podemos assimilá-la como verdade. Então, tudo aquilo que a gente viu o pai e a mãe fazer, a gente inconscientemente a gente já vai achar que aquilo é uma verdade sobre nós, que é aquilo que a gente tem que fazer.
Nosso cérebro gosta de economizar energia, presta atenção, e tende a repetir padrões que é familiar para nós. Se não questionarmos e ressignificarmos esses comportamentos, seguimos no piloto automático, reproduzindo aquilo que conhecemos. Então, aquilo que a gente viu lá na infância, talvez uma coisa muito errada, que a gente viu o pai e a mãe fazer, o nosso cérebro, ele assimilou aquilo, né? E como ele é programado para economizar energia, para fazer exatamente aquilo que já é familiar para ele, aquilo que já é conhecido para ele, a tendência é nós fazer exatamente a mesma coisa, até desprogramar e reprogramar novamente. Então, muitas vezes repetimos padrões não apenas por hábitos, mas porque estamos viciados naquele padrão. Viciados emocionalmente em determinadas respostas. Sabia que a gente se vicia nas emoções? Assim como há vícios químicos, há vícios emocionais. Estou pensando se... Vamos ver se vocês tiraram uma boa nota no final. Eu dou uma palestra extra de vícios emocionais para vocês. Brincadeira. Por exemplo, se formos criados em um ambiente onde a instabilidade emocional predominava, podemos inconscientemente recriar isso na vida adulta, pois nos tornamos emocionalmente dependentes daquele estado emocional. E Ana, não entendi nada, então vamos simplificar. Se lá na infância de vocês era muito familiar vocês ouvirem gritos do pai e da mãe brigando todo dia, imagina a situação, uma criança de 6, 7 anos ouvindo todos os dias o pai e a mãe brigar. Aquilo se tornou familiar para ela. Casamento é assim mesmo, todo casal briga, ela vai achar que todo casal é assim. O que a criança, digamos assim, tudo que ela vê e fala, reage, se manifesta, o corpo reage com uma química, tá? Tudo em nós, como é que eu podia dizer para exemplificar melhor? É como se nós tivéssemos uma farmácia interna dentro de nós. Acho que não sei se foi aqui ou no outro grupo que eu falei, a forma como eu caminho, a forma como eu falo, se eu tô mais arcado, se eu tô ereto, tudo isso influencia na minha química hormonal, nos neurotransmissores. Aqui eu acho que alguém já tomou antidepressivo, né? Por que tem que tomar antidepressivo? Porque a química hormonal, a serotonina, ela baixa por diversas causas, então tem que tomar um remédio, um antidepressivo para melhorar, aumentar a serotonina, para ter mais ânimo, mais disposição. Então assim, quando uma criança, ela ouve gritos, ela foi xingada, ela foi abusada, ela apanhou, enfim... Qual é a química que vai gerar nela? Da raiva, né? E qual é o hormônio da raiva? O cortisol. O cortisol é um hormônio bom, ele num nível adequado, protege o nosso coração, ele dá um nível bom na pressão, mas quando em doses elevadas, ele se torna tóxico. Causa problemas renais e outras questões. Dá taquicardia, acelera o coração, mãos ficam... frias, úmidas, enfim. Então, uma criança que ela está sempre num ambiente ruim, que ela apanha, que ela é agredida, que ela é criticada, que ela só vê o pai e a mãe brigar, qual é a química que é gerada no corpo dela? Ela vai ficar triste e com raiva. Qual é o hormônio que é liberado? O da raiva, do cortisol, do estresse. Ela vai crescendo nesse ambiente. E essa química vai viciando ela. E ela vai se tornar um adolescente, um adulto, e ela sempre, assim como existe a pessoa que é drogada e necessita da droga para alimentar aquela química, para ela se saciar, a química hormonal nossa, das emoções, também precisa ser saciada. Então, como o cérebro já está viciado, lembra que eu falei, o cérebro, para não gastar energia, ele já está naquele vício. Ele vai fazer de tudo para a criança, assim, o adulto, no caso, agora que já é um adulto, ela se relacionar, ela vai se buscar pessoas que estão na mesma frequência que tinha lá na casa dos pais, situações que ela vai viver sempre para que gere nela essa química da raiva,
e para ela saciar aquela química que tá precisando. Conseguiram? Não sei se consegui me fazer entender. Então, o ambiente que vocês viveram vai viciar o organismo de vocês para vocês viver na vida adulta repetindo as mesmas situações. Se você foi muito criticada pelo pai, vocês inconscientemente vocês vão estar numa frequência e atraindo para a vida de vocês pessoas, relacionamentos que vão ficar criticando vocês para que gere dentro de vocês essa química e ser saciado. Olha que loucura! E vocês podem examinar a vida de vocês, como é que era lá no passado, como é que vocês se sentiam, como é que se sentem hoje com as pessoas que vocês convivem. Exatamente assim. Ai, Eliana, mas eu não queria ser assim, mas é assim que funciona. Já ouviu falar da lei da atração? Exatamente isso. A gente gera em tudo que a gente faz, nós influenciamos um ambiente ou nós somos influenciados. Se eu venho aqui toda feliz, toda cheia de boa energia, mas vocês todos estão para baixo, estão numa energia baixa, eu vou ser contaminada por vocês, a minha energia vai baixar. E inconscientemente eu vou atrair para mim exatamente essa energia de vocês. E imagina se eu vivo nessa frequência diariamente, o que eu vou atrair para minha vida? Doença, problemas emocionais. Pensa numa régua, né? De frequência de 0 a 10. Tudo que é baixo é trevas, tudo que é acima de 5 para cima é luz. Então imagina os sentimentos que vocês têm, da onde que está vindo, o que sai da boca de vocês, por quem que estão sendo influenciados. É forte isso, estava lendo sobre isso hoje, muito forte isso. Ai não, Liana, mas eu sou de Deus, mas aí tu vê a pessoa só sabe se lamuriar, só sabe se queixar, só sabe gritar, não tem paciência. Quem é que está influenciando? Forte, né? Vamos assistir um vídeo agora sobre repetição de comportamentos. Eu gostaria que vocês prestassem. Vem tudo aqui mais para frente, eu acho, para vocês ouvir, para vocês prestar muita atenção nesse vídeo, tá? Porque ele retrata exatamente como nós repetimos os comportamentos. Então, a história das Marias. Então, vocês conseguiram identificar que no início, porque elas são muito parecidas, a mãe, né? Depois, primeiro ela chamou o quê? O Lude, né? Seria Maria de Lourdes. E o que a mãe disse para ela? Vem aqui, foi lá na janela, deu uma chacoalhada assim, tu acha que tu não tem o que fazer? Tem o pátio para varrer, tem a roupa para estender, tem serviço para tem os animais para dar de beber. E deu uma chacoalhada, tu viu que a guriazinha regalou os olhos, aquilo lá foi um trauma de forte impacto emocional. E ela gravou. Ficar fazendo o nome é perda de tempo. Quando ela foi mãe, tu viu que quando depois ela conheceu o Tonho, né? Aí teve aquele monte de filho. 8, né? E ela teve a filha, como era o nome da filha? Udi, né? Uma era das Dores e a outra era Udi, Maria de Lourdes. E o que ela fez quando ela estava grávida, lá olhando, de repente ela olha, ela lembra de quando ela era pequena na janela, que a mãe dela foi lá e chacoalhou, ela fez exatamente a mesma coisa que feriu ela lá no passado. Ela faz exatamente a mesma cena com a filha. E com certeza a filha iria fazer exatamente com a dela. E aí mostra ali no caderno quantas Marias, né? Maria das Dores, Maria do Carmo, Maria de Lourdes, Maria. E assim é com nós. Assim foi com os nossos avós, com nossos bisavós, com nossos pais e nós com os nossos filhos. Repetindo isso ali, o que é? Uma herança familiar. Boa? Não. Nós estava repetindo. Conseguiram entender? Eu, por exemplo, passei por isso aí, pior ainda, mas eu fiz ao contrário com meus filhos. E aí, como é que fica a situação? Tá, tu vai conseguir identificar até o final. Vamos passar aqui. E agora, então, e para mudar, o que fazer?
Então, nós vamos lá pela palavra de Deus que diz lá em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com isso que está acontecendo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que aquela mãe fez com a primeira Maria é uma coisa errada. Ela podia ter ido lá e dizer, minha filha, não é hora de ficar fazendo nome, vamos lá, vem me ajudar. Mas não daquele jeito agressivo. Ela ficou tão impactada, tão traumatizada, que ela fez exatamente igual com a filha dela. Talvez ela podia fazer diferente, fazer exatamente o contrário, mas com uma intenção errada, dizer, eu vou provar para meu pai, para minha mãe, seja lá onde ele estiver, que eu vou fazer diferente. Quer dizer, ela fez com uma motivação errada. E talvez mimou demais, talvez não ensinou a fazer as coisas, e aí também não deu certo, porque criança precisa de limite para se sentir amada. Então nós temos que ser inconformados com aquilo que a gente viveu, não para ser rebelde, mas para sair daquela forma, como diz ali na palavra, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer. Então não adianta ser assim, eu já peguei muitas clientes que me dizem, como é que foi a tua infância? Foi maravilhosa, meu pai era maravilhoso, minha mãe era uma fera, mas meu pai era um amor. Aí quando tu começa, mas me conta um pouquinho do teu pai. Meu pai viajava muito, ele era viajante, ele ficava fora muito tempo, não tinha tempo para mim. Aí quando eu ia fazer as perguntas, ela começava a chorar, porque ele não tinha tempo para ela. Mas como assim, se tu acabou de dizer que ele era maravilhoso, tá vendo como não era tão maravilhoso assim? Ele também te feriu por não estar presente quando tu mais precisava. Então a gente tem que tirar assim um pouco a gente tem que olhar com um olhar emocional, realmente não querer passar panos úmidos, porque nós não queremos criticar o pai e mãe, mas nós queremos achar a raiz do problema. Por que faz você se sentir insegura, faz você se sentir medrosa, com medo de ser traída, com todos os adjetivos que você vive hoje? Temos que ir na raiz, identificar e reconhecer que precisa ressignificar. E a segunda, então, é aceitar a tua história. Não adianta, então, meu Deus, coitada de mim, e agora, então, que eu descobri que meu pai realmente ele me negligenciou comigo. Tem que aceitar, você não pode mudar o passado, mas pode dar um novo significado e ser liberta de tudo aquilo que tem te aprisionado. E a terceira, então, é mudar o comportamento que você vem repetindo com você e com os da tua casa. Então, embora a herança familiar influencie em nossa vida, não precisamos continuar com a história dos nossos pais, porque no que diz respeito às guerras que eles não venceram. Talvez eles não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo de entender sobre isso e quebrar esse ciclo, quebrar essa maldição e fazer diferente na família de vocês, com o marido, com os filhos. Né? Nossos pais não tiveram essa oportunidade. Um dia Deus falando comigo me disse, eu te dei essa oportunidade de entender toda a tua história, ressignificar. O teu pai não teve. Morreu na ignorância. Então, por isso que eu digo, agradeçam a Deus por vocês estarem aqui, por esta oportunidade e vocês entenderem toda a história de vocês, entenderem por que você se vê do jeito que se vê, com os resultados que vocês têm em todas as áreas, mas para poder começar a fazer diferente daqui para frente. Então, a herança familiar é a base sobre a qual construímos a nossa vida adulta e fazemos as nossas escolhas, o casamento que vamos ter, quantos filhos vamos ter, quanto dinheiro vamos ter, o trabalho que vamos ter, a casa que vamos ter, o carro que vamos ter, tudo baseado naquilo que a gente trouxe na nossa bagagem. Geralmente as crises surgem quando percebemos que precisamos mudar, mas estamos apoiados naquela cultura e que de tão influente que foi, molda a nossa identidade e influencia as nossas ações. E aí tem pessoas que dizem assim, mas eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Ok, essa é a síndrome da Gabriela, sabe aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, bem feito para ti. Pensa assim, desculpe. Mas assim, nós temos que mudar.
né? Deus nos deu a capacidade de perdoar, de ressignificar e sair, porque Ele já deixou essa palavra de referência: não vos conformeis com isso, sede transformados pela renovação da mente, né? Tira essas crenças que te limitam, que você não é capaz, que você é inseguro, que você é medrosa. Você é próspera, você é filha de Deus, criado à imagem e semelhança, né? Para vir aqui nessa terra e cumprir com propósito. Então, ter que mudar implica em restaurar a nossa identidade. Lembra da palestra sobre identidade, como tudo é uma continuação? O que obviamente não é fácil, porém essa mudança é necessária se nós quisermos colher novos frutos. Então nós temos que identificar todo comportamento que não condiz com quem vocês querem se tornar. E cada uma sabe o que precisa mudar, quais são os comportamentos que tem que mudar. Consigo mesma, com o esposo, com os filhos, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Cada um sabe. Herança familiar. Então você tem que ter coragem agora para ser confrontado, porque eu vou começar a fazer umas perguntas aqui que vai começar a mexer com vocês. Um novo ciclo e uma nova postura. Vocês vão entrar no novo ciclo e tem que ter uma nova postura daqui para frente. Se posicionar de acordo com o que você decide fazer daqui para frente. É preciso se posicionar nas batalhas internas. Vai vir muitas dúvidas na mente de vocês, querendo que vocês continuem naqueles locais que vocês andavam, como velhas criaturas, né? Cheias de altos e baixos, aqueles comportamentos ruins. Então, pessoas que aceitam determinadas situações é porque lá nas suas raízes está a causa do problema. Então, tem que olhar. Tem muitas pessoas que tiveram uma infância ruim e não querem nem comentar. Mas não tem como não olhar para as raízes, para a nossa casa, para a nossa história, porque senão nós não vamos identificar, nós não vamos modificar nada. Então, você se vê repetindo sempre as mesmas coisas? Uma pergunta. O que você repete com seu filho, que talvez lá na sua infância acontecia com você? Cada uma sabe, né? Quem machucou você? Quem mais machucou você lá na infância? Por quem você se sentiu abandonado? Pelo pai ou pela mãe? Não precisa responder, mas, né? Só para vocês refletirem. Toda circunstância de dor hoje tem a ver com a raiz lá atrás. Então, tudo que você vive hoje não tem a ver com hoje, tem a ver com lá atrás. Eu vou contar uma história familiar que aconteceu ontem de noite. Eu disse, acho que Deus tinha um propósito para mim não vir no culto, porque eu acabei dando uma aula sobre perdão para um cunhado meu. E aí ele é uma pessoa muito difícil, né? E aí ele ligou para o meu esposo, e estavam conversando, e eu estava fazendo uma leitura, e eu peguei aquela conversa, eu fui meio que atraída pela na sala e me meter na conversa. E eu vi que ele estava falando, eu disse para outro irmão, que eu só vou perdoar ele daqui 4 anos. E eu comecei a fazer sinal para o meu marido que não, que ele tinha que incentivar a perdoar ele. Só um pouquinho que eu vou ter que passar para a Liana. E aí eu entrei. E ele, ai, que bom conversar contigo, eu gosto de falar contigo e tal. Pois é, então, eu ouvi por acaso a conversa e eu quero te dizer o seguinte, por que tu só vai liberar perdão daqui 4 anos se tu pode liberar hoje? E parar, e comecei a falar tudo aquilo que eu já falei aqui sobre perdão. E tirar das tuas costas esse fardo que tu carrega, tirar de ti toda insônia, todo o problema de alcoolismo que tu tem, das mágoas que tu tem com ele. E eu tô para te dizer que isso que tu tá me dizendo hoje, que tu tem, não começou agora. O que ele te fez lá na infância? Ah, ele me tirou um copo de água quente uma vez. Então, o problema é que quando ele tinha 7 anos, o irmão atirou um copo de água quente e ele não esqueceu e ele não perdoou. E hoje, qualquer coisinha que o irmão faz, vem o gatilho e eles brigam. E aí o outro foi lá, então, pedir perdão, disse que implorava o perdão. Ele dizia, eu não vou te perdoar, só daqui 4 anos. E eu fiquei mais de hora ali, doutrinando ele sobre perdão. Então, para vocês verem, como disse aqui, ó. Toda circunstância de dor hoje não tem a ver com hoje, tem a ver com o passado de vocês, com alguma coisa que aconteceu. Por que estão rindo?
Elas estão loucas. Você não lembrou de nada. É que a Silvia disse que eu atirei ela no chão quando ela era pequena. Atirei mesmo. Porque o meu pai ia me bater, eu tirei a fileira dele, eu atirei no chão e corri. Ia dizer pra ela, te perdoo. E a Isa uma vez estava com dor de garganta e eu queria botar um pano com álcool pra passar a dor de garganta pra quase bater. A intenção era boa. Ela escolheu isso. Quando ela me chamou do colo, eu estava roxa, me matar. Mas a intenção era boa, Pra contrário. curar a garganta. Sabe o que ela fez uma vez? Sabe aquela cerveja que puxa brasa? Ela esquentou e botou na minha barriga, escorreu uma vaca que ela me A Mari, eu era filha. Era na época da Era novela vaca Rede dela. Gado. Ai, olha, a novela. E até hoje, negativa. Viu? Mari com a vaca. Mas eu te perdoo, irmã. Tá perdoado. Você já foi. Então, voltando aqui. Então, se o sentimento está em ti é porque um dia ele entrou. E olha como é forte esse sentimento, olha quantos anos ela e as foi- duas Sim, lembraram. sim. Eu tô de boa, assim. Mas eu... que bom que ela Mas elas estão magoadas ainda. perdoando hoje. É, hoje Ela é um sempre, dia foi, de... ela sempre foi maior que eu. E ela fazia eu levantar cedo, botar até os dedos nos pés dela. Fazer café. Mas o pai que mandava eu era pequena, neném. Só era grandona, mas era menor, era mais nova. Eu não me lembro de tu fazer isso pra mim, que eu era maior que tu. Mas é que eu já tenho. Mas aquelas não vai estar comigo. Então, voltando, é para vocês verem como as marcas ficam, É, né? Então, olha aí. ficou, em cada uma de vocês tem muitas memórias. Assim como tem memória sobre casamento, o que foi registrado em sua mente sobre o cuidado de ser pai e de ser mãe. Quem viu, por exemplo, a mãe negligenciar o filho, né, não dar atenção, ela vai repetir exatamente isso. Foi isso que foi familiar. O cérebro se acostumou com esse padrão. Uma tendência forte é a mulher repetir o padrão de mãe e o esposo repetir o padrão de pai. Agora presta atenção. A tendência, se você se sentiu rejeitada pela sua mãe, na vida adulta, você vai se sentir rejeitada por alguém do sexo feminino que exerce uma autoridade sobre você. Pode ser a sua patroa, pode ser a sua chefe no trabalho, pode ser a sua pastora, alguém que exerce uma liderança sobre você, porque lá na infância a mãe exercia uma autoridade, exercia uma liderança. Então a mulher que se sentiu rejeitada, ou o filho, pela mãe, na vida adulta vai se sentir, a tendência é se sentir sempre rejeitada por uma figura feminina. E a mesma coisa o menino, se ele for pelo pai. Quem foi rejeitada pelo pai, ou seja, pela figura masculina que tinha autoridade sobre sua vida, na vida adulta vai se sentir rejeitada talvez pelo marido, pelo patrão, pelo chefe, pelo pastor, se é na igreja, pelo padre, enfim, por alguém que tem autoridade sobre ela. Tá fazendo sentido? Conseguiram se identificar aqui? Menina que foi rejeitada pela mãe, a tendência é ser rejeitada por autoridade feminina, tá? Quanto maior o nível de consciência que vocês trazem sobre sua vida, maior o nível de cura. Eu, quando tive esse entendimento, me vi ali na descrição completamente da minha história de vida. Lá atrás, eu me sentia rejeitada pelo pai e pela mãe, mas mais pelo pai. Então, sempre eu tinha uma figura masculina na minha vida que eu me sentia rejeitada. No casamento, eu achava que era rejeitada pelo esposo. Na igreja, sempre eu achava que o pastor me rejeitava. No trabalho, era o patrão, quando tinha patrão. E assim sucessivamente. E assim é com vocês. Basta vocês trazer essa consciência e começar a identificar na vida de vocês. Vocês só vão ser curadas naquilo que vocês identificarem. A mãe, olha só, presta atenção, Tereza. A mãe, para sair das mãos de ferro dos pais, foi exatamente o oposto com seus filhos. Foi permissiva demais. E isso também traz consequências. Ou então a mãe, para sair das garras do pai, ela sai de casa muito cedo, se envolve no relacionamento, né? E acaba repetindo o ciclo, exatamente como o pai era com ela. Ela vai buscar no esposo aquilo que faltou do pai, depois vai se sentir
vazia, com vazio, porque o marido nunca vai preencher. Vai ter os filhos e vai querer fazer exatamente o contrário, talvez sendo permissiva demais, o que também é um erro. Não, eu só não fazia assim, ó. Era surrar eles, era judiar deles, como eu fui, eu era, né? Essas coisas eu não fazia, mas eles tinham horário, eles tinham tudo. Tinha limite, sim. Tinha? Tinha. Eles tinham limite, sim. Isso pode, isso não pode, lá tu vai, lá tu não vai. E com esse tu anda, com aquele tu não anda. Mas geralmente é assim, a regra é assim. Talvez no teu entendimento, se eu fosse falar com os filhos, eles iam ter alguma queixa. Não, a mãe era assim, era assado. Porque às vezes no nosso entendimento tá tudo certo, eu fiz a melhor maneira, mas não é a melhor maneira, realmente, como Talvez o deveria que ser. eles fossem se queixar assim é porque eu trabalhava demais. Viu? Eu trabalhava porque eu precisava, né? Sim, precisava. E aí eu pagava as tatas, uma de manhã, uma Exato, de e tarde pra aí, ficar com e eles. aí a Tata não substitui É. E aí vem a solidão, Mas- vem o sentimento de abandono, de rejeição. Mas o amor, o carinho à noite, quando eu estava em casa, era um de um lado, outro do outro, na cama e outro nos pés. Era eu e os meus 3 filhos. Ok. biscoitinho. Estão conseguindo então entender, pessoal? Vocês estão conseguindo identificar nas suas vidas, nas suas histórias? Agora, preste atenção. Agora nós vamos para um exercício prático. A primeira, depois a segunda sequência que nós vamos dar na semana que vem. Agora eu quero assim, vocês vão pegar o caderno de vocês, o lápis, respira fundo, inspira pelo nariz 3 vezes, solta pela boca para quebrar um pouco esse estado e vocês vão responder com muita verdade, com muita humildade, com muita sinceridade. Não adianta querer dizer, ai, meu pai era maravilhoso, como eu disse, um exemplo ali. Depois, vocês têm que tirar toda a máscara, toda a idolatria, porque precisa identificar agora. Porque senão, vocês só vão mascarar e não vão se libertar, não vão se curar. Então, vamos lá. Vocês não precisam copiar a pergunta, só colocam a resposta, tá? Descreva como era o seu pai lá na sua infância. Como é que você via seu pai? Um exemplo. Meu pai era um homem rude, era grosseiro, ele não sabia se comunicar direito, ele não tinha diálogo, ele gritava com a mãe, gritava comigo, ele me batia, ele me agredia. Ou então meu pai era um homem muito carinhoso, muito atencioso, ele me colocava para dormir todas as noites, me contava historinha, me chamava de princesa. Coloque exatamente como você via. Você se coloca não como você vê hoje, é lá na sua infância. Como você descreve seu pai? Eu não tive pai. E quem foi a figura masculina na tua vida? Padrasto. Então, padrasto. Eliane, e quem já perdoou, passou? Não, mas tem que fazer igual. Como é que é a pergunta? Como você descreve a personalidade, o caráter, as atitudes do pai lá na infância? Comigo ou Contigo. no geral? Contigo. A cura é para ti. Por que eu te digo que tem que fazer? Porque eu também achei que tinha perdoado. Eu achava que eu já tinha perdoado meu pai. E quando eu fui para as vias de fato, para os exercícios, Deus me mostrou que eu não tinha perdoado. Era só da boca para fora. Não sei, o pai quando ele estava doente, Deus deu um bom tempo pra gente, trouxe ele morar comigo ali. E aí a gente teve um bom tempo para se entender, conversar, se perdoar. Né? O tempo Mas tempo agora de faz o Deus. seguinte, ó. Quando eu falo, procura fechar os olhos e te imaginar e ver qual é o sentimento que vem para ti. Quando eu faço as perguntas. Se é de passa, tu lembra das surras, de tudo, mas tá tudo bem? Então tu perdoa. Eu tinha, até antes de conversar com o pai, eu senti, mas depois passou. Deu, gente? Posso passar para a segunda? Agora vocês vão escrever da mãe. Descreva a atitude da mãe, como ela era com você.
Era uma mãe carinhosa, amorosa, fazia tudo que eu, sabe, era mimosa comigo, me pegava no colo, me fazia dormir, era atenciosa, amorosa, sempre estava comigo, me protegia, eu me sentia segura com ela. Ou não, minha mãe nunca tinha tempo para mim, sempre estava trabalhando fora, me deixava com a babá, com as vizinhas, não tinha tempo para mim. Ela me rejeitava, eu sentia que ela gostava mais da minha irmã, do meu irmão, do que de mim. Coloque exatamente como você se via lá na infância. Procura voltar lá para os seus 6, 7, 8, 10 anos, imaginar como era sua mãe com você. Posso passar para a próxima? Ainda não. Quanto mais você escrever, mais colocar para fora, melhor. Meu Deus. Tem pessoas, eu já atendi pessoas que diziam assim, minha infância foi perfeita. Minha infância foi perfeita, minha mãe era ótima, meu pai era ótimo. Ok. Teus resultados hoje, como adulta, é perfeito? Não, então não teve uma infância perfeita. Nós somos o resultado que nós fomos na infância. Tem duas famílias, a legítima e a de criação. Quem terminou? Número 2. Que nota você olhando para o casal, pai e mãe? Que nota você dá, não hoje, naquela época, qual era a percepção de vocês como filha? Eles eram um casal feliz? Sendo 0, totalmente infeliz, 1, pouco, 10, muito feliz. Então, de 0 a 10, que nota você dá para o casamento, em termos de felicidade, de harmonia, de paz dentro de casa, entre o casal? Qual era a percepção que você, como criança, tinha? E eu? Como assim? Ah? De 0 a 10. Vou botar o quê? Não? Não, tu vai botar sim. Sim. 0, então. Lá na casa de criação. Ela nunca casou, ela era solteira. Tá, mas e lá que quando te criaram? Sim, onde eu me criei. Ela era solteira também? Sim, ela era solteira, ela nunca casou, por isso que ela me adotou. Mas ela não tinha Não, companheiro? nunca E os filhos que ela tinha? Ela não tinha filhos. Ela adotou um outro sobrinho dela também. Era eu e o Wilson. Aquele casal não era filho Não. dela? A mamãe não pode ver essa foto. Aquele homem lá. Era irmão. Ai, irmão. Nós não morávamos juntos. Falei, ela Não, então vai é, entender. sim. Tanto da tua mãe legítima, você é multa. Mas pais de criação não. Deu, pessoal? Conseguiram entender? Legítimo, pai. Tu teve pai e mãe. Agora, descreva o seu relacionamento com seu pai da infância para o presente. Uma pergunta difícil. Descreva. Como é que era o relacionamento do seu pai lá na infância? Comigo? Presente ou ausente? Era um pai presente ou era um pai ausente? Bota infância. Era um pai próximo ou ausente? Ausente, então bora. Na juventude, como é que era o teu relacionamento com o teu pai? Era próximo ou era ausente? E nos últimos 2 anos, como é que foi? Próximo ou ausente? Os últimos 2 anos agora?
É. Pai legítimo ausente. Não tem. Morreu. É um desejo. Os últimos 2 anos que tu conviveu com ele. É. Ah, bom. É. Tu já era casado. Gente, essas perguntas é para gerar uma consciência mesmo. Uma lembrança, né? Também, né? É, Mas a gente não lembra, assim. exato, para trazer uma consciência do nível de ferida que vocês têm. Esse eu não lembro. Mas agora com as perguntas vai lembrar. Tem que tirar do inconsciente. Vamos lá. Qual era a prioridade de vida do seu pai lá na sua infância? O que você via ele fazendo com frequência? O meu, por exemplo, qual era a prioridade dele? Ir para a lavoura, todo dia. Prioridade, passar a maior parte do tempo na lavoura. Meu pai viajava, era caminhoneiro. Então, era a prioridade dele. Não, a prioridade dele era ir para o boliche beber. Era sair com os amigos. Era sair de casa. Qual era a prioridade? Essa prioridade é na adolescência também? Não, infância. Na infância? Tudo é infância. Que é a origem da nossa dor. Porque, é pergunta difícil, Eliana, mas é o objetivo, é para tirar lá da raiz, tirar. Do 30. Coisa muito triste. O que, gente? É para trazer consciência, para trazer, pessoal, ser consciente, isso aqui é sério. Vamos lá. Descreva agora a característica, a personalidade da sua mãe. Tudo que você escrever do pai, agora vocês vão escrever da mãe. Como é que era a sua mãe com você? Eu vou dizer, quanto maior é a consciência, quanto maior é a verdade, maior depois vai ser o nível de cura. Minha mãe legítima era maravilhosa. Sabe que agora tu falou, eu lembrei de uma coisa. Eu sempre sonho que eu tô lavando roupa, sabe? Um monte de roupa, assim. E eu lembro agora que a minha mãe, quando eu era criança, nós era um monte, ela lavava muita roupa. Tá vendo? E era tudo no tanque. Tem que decifrar esse sonho, porque os sonhos traz muita interpretação. E eu sonho Né? muito com isso. Agora, descreva a história do seu relacionamento com sua mãe lá na infância. Para o presente, lá na infância era próximo ou era meio ausente, meio deficitário? Como é que você se relacionava com sua mãe? E depois na juventude e depois nos últimos anos, como é que era o relacionamento com sua mãe? Conturbado, próximo ou meio ausente? Infância, juventude e nos últimos 2 anos. Para quem já terminou. E qual era a prioridade na vida da sua mãe? Como é que você via sua mãe lá na infância? O que ela fazia? O que ela se dedicava durante o dia? Trabalhava fora? Uma vez eu estava conversando, a gente foi para Floripa, lá na nossa irmã, enfim, que mora lá. Nós 4. Nós 13, a Bia, nós 4 mulheres, né? E aí nós sentada lá, e nós falando, e exatamente a visão que elas tinham do pai e da mãe, a gente tinha visão diferente. Exatamente. E não sei por quê, porque eu sou do meio, e eu tenho a visão diferente da Silvia, que é a mais nova, e da Bia, que é a mais velha. Lembra que um dia eu falei que às vezes... Mas é aquela toda do pai, já está. Ele que era Mas meu, é sabe? que eu não sei vocês, mas por exemplo, como lá, como eu fui, nem sei quem é meu pai, e minha mãe tem 2 filhos, ela sempre tratou os filhos, né? Então, tem essa coisa de tratar diferente, eu acho que tem. Tem. Né? Eu tô pedindo pra Deus que eu não quero tratar um e outro Isso, diferente. isso é algo que Mas- termina com a identidade, né? Mas olha, tem sim.
Lembra que eu falei que pode ter gêmeos, né? Dois irmãos igual vivem a mesma situação, dependendo da estrutura emocional da interpretação de cada um. Um viveu a mesma situação, um vai interpretar de um jeito e outro do outro. Aquela comparação que eu fiz, o que você diz de casamento? Ela vai ter uma referência de casamento, assim vai ter outra, entendeu? Depende a visão, a interpretação, o significado que cada um dá. Então, conseguiram botar qual era a prioridade da mãe? Eu lembro que nem uma vez a mãe, mas isso faz muito tempo, ela dizia, por que tu não é que nem a tua irmã? Eu disse, mãe, eu sou eu. Exato. A comparação é algo destrutivo também. Querer comparar um filho com outro. Vamos seguindo. Quais as questões não resolvidas ou inacabadas que permanecem entre você e teu pai e entre você e tua mãe? Qual é a pendência? Qual é a mágoa que você carrega até hoje do pai, lá da sua infância, e da mãe? O Jardim nem tem mais. Tá lá como bebê, né? Não, mas a memória ficou ainda. A memória ficou lá no inconsciente. Talvez tu não consegue identificar, mas com certeza ainda está ali. O pai, Tipo isso, essa questão. Ah, eu fiquei chateada que tu lá na infância, tu não gostou do que ela te falou, né? e o pai, uma vez, quando eu tinha 9 anos, eu nunca esqueci. Eu pedi pra ele me ensinar a tocar gaita. Ele olhou assim pra mim, não tenho paciência. Tá vendo? Isso me marca até hoje. Até hoje. Então coloca no papel. É só na infância. Ou alguma coisa que te marcou. O que tá uma pendência? Que tu lembra e tu ainda fica chateada, ainda dói. Do pai e da mãe. Talvez vai ter muitas questões. Talvez, né, umas mais com o pai, outras mais com a mãe. Ou talvez você vai achar, Vou botar o que aconteceu, mas eu não. ou talvez você vai achar que tá tudo resolvido, como eu. Eu achava que estava tudo resolvido. Até que um dia Deus me constrangeu e me disse, tu não perdoa teu Eu tô pai. achando que entre eu e meu pai. Pois é, isso que eu quero escrever para ver se aparece alguma coisa. Exato. Porque não. Por isso que vocês têm que, assim, ó, abrir o coração, olhar com verdade. Até orar, Espírito Santo me traz a memória agora, é o momento de trazer a consciência. O que foi que eu tenho que ainda eu não perdoei? Por isso que eu acho que é a direção do Espírito Santo de eu não fazer o resto dessa tarefa hoje. E eu quero que vocês, depois de tudo isso, vocês vão para casa durante a semana, vocês vão orar ao Espírito Santo, pedir, Espírito Santo de Deus, me faz lembrar quais são as situações que me feriram na infância com relação ao meu pai, que eu não me lembro, não estou me lembrando, e com relação à mãe, para que na próxima aula vocês vão poder trazer e trabalhar em cima disso. Porque se vocês não colocar nada, vocês vão continuar mesmo. Porque não é possível. Tem trauma, tem dor, só tem que trazer a consciência, tem que tirar talvez lá do inconsciente, talvez trazer uma consciência assim, não, realmente isso aqui me magoou. Porque eu sei, é um pouco difícil. Eu também, eu achava que estava tudo certo na minha vida, que era assim mesmo. Até quando eu fui entender, estudar sobre isso, e eu fui ver, e Deus começou a me mostrar, como um dia que eu contei, né? Eu estava dirigindo, e Deus me disse, tu não perdoou teu pai. Eu disse, como assim? Já fiz encontro com Deus, reencontro, libertação, cura interior, não sei o quê. Mas aí eu não tinha trazido a consciência, como é que eu ia ser curada de algo que eu não lembrava? Aí eu comecei a pedir, o Espírito Santo começou a me trazer, me lembrar. Eu vou pedir então. Às vezes é uma palavra que ele disse rude, um gesto que ele fez, uma ameaça de te bater, uma cara feia que ele fez, porque às vezes não é nem com palavras, é com atitudes. E o pai também é engraçado, né? Quando ele me disse que não tinha paciência, aí os outros iam lá com a gaita, aí ele ensinava. Tá vendo? Tu acha que te feria um pouco isso? Né? Mas aí com os outros a gente É, eu acho aí, o que que a criança- A maioria das pessoas são assim. Qual é o significado que a criança, tua criança interior dava? Para mim ele não tem paciência, mas para os amigos ele tem. Significa que eu não sou importante, eu não sou amado. Tipo uma rejeição, né? Tipo não, rejeição puríssima. Então coloca. Vamos seguir.
Você se sentiu rejeitada ou abandonada ou acreditava que os seus pais gostavam mais de um irmão do que de você? Sim. Eu duvido que não. Então coloca, meu pai gostava mais da fulana, minha mãe da ciclana. Coloca. Botar o meu pai gostava mais de mim. Sim, Eu achava até hoje, acho que sim. só que isso também traz implicância sobre tua vida, porque a preferência de um pai, de uma mãe para um filho e para o outro é maldição sobre a família. E gera encrenca entre os irmãos. Exatamente o que aconteceu com José do Egito, por causa da preferência que o pai tinha sobre ele. Olha onde ele foi parar. E é estranho que o mais amado não se sente. Isso que eu fico. Aham. Tu era Mas assim. traz implicação, Ai, porque, que jeito tu porque era. os irmãos que vai ter implicância. Será que isso não é delas? Porque elas me disseram a vida inteira também isso, minhas irmãs. Não, mas se as Ah, duas tu é viram. mimadinha do pai, tu é queridinha. Eu não sei, E mas- as atitudes dele comigo também eram assim. Não, então era. Era queridinha dele. Todo mundo dizia isso, até minha mãe dizia. Aí gerou nelas, né? Deu, Ela gente? pegou também do pai. Tá. Por parte de quem você se sentiu rejeitada? Da mãe ou do pai? Universo. Do universo inteiro. Eu acho que a mãe era de todas. A mãe eu acho que era de todas. Eu acho que não. Mas ela era minha. Minha mãe não. Por quem você se sentiu abandonado? Abandonado. Pode ser fisicamente porque você não viu teu pai ou não conheceu porque ele foi embora, porque morreu, ou ele estava dentro de casa, mas ele não se conectava em amor com você. Ele nunca tinha tempo, preferia sempre os amigos ou outras coisas. Ou a mãe. Por quem você se sentiu abandonada ou abandonado? Por quem você se sentiu rejeitado? Por quem você se sentiu mais traído? Liana, como assim traição na infância? Traição significa quem mais prometia alguma coisa para você. Olha, se tu for bem comportada, no final do ano tu vai ganhar um presente. E o presente nunca chegou. É uma traição. Você confiou numa promessa, a promessa não foi cumprida. Você confiou em alguém que tinha autoridade sobre tua vida e ele não cumpriu. Isso é traição. Isso gera uma ferida. Você vai crescer não confiando nas pessoas, porque lá na infância alguém que você amava mentiu para você e você passa a duvidar de todas as pessoas. Mas, Liana, tipo Eliane. assim, tipo assim, o pai, ele prometia uma coisa assim, que tipo, eu esperei por muito tempo, né? Tal dia eu vou te dar. tal dia Nunca eu vou te veio. dar. Mas teve um dia que chegou o dia dele dar. Ah, bom. Demorou muito Não, tempo. então tá. Entendeu? Só que eu tô esperando até hoje uma promessa que ele me fazia e nunca veio. Sobre a traição, eu sentia e comentei com meu pai. É dele ter me tirado de dentro de casa, de perto da minha mãe, me colocado numa família Com desconhecida. certeza. Aí vem rejeição, vem Aí a gente traição, vem um conversou bastante abandono. sobre isso, teve bastante Tá. tempo conversando Uhum. sobre isso. Conseguiram entender, gente? Conseguiram anotar? Conseguiram identificar? O que seus pais faziam que fazia você sentir raiva ou tristeza? Por parte do pai ou por parte da mãe? O que eles faziam que faziam você sentir raiva ou ficar triste? Mais um irmão ainda. Não dá certo mãe e filha junto. Ela disse que ela não fazia o que ela queria, não fazia as vontades. De filho não se faz vontade. Mas da mãe. Deu, gente? Aí a mãe e filha. Agora, o que seus Essa pais filha, faziam que ela você é se sentia amada? O que fazia você se sentir amado? O que o pai fazia que você se sentia amado? O que a tua mãe fazia que fazia você se sentir amado? Talvez você não vai encontrar resposta. Eu não lembro alguma coisa que meu pai Eu tenha também feito que não. me fez sentir amado. E da minha mãe, pouca coisa. A lembrança que eu tenho de um bolo de aniversário de 5 anos. Acho que é a única coisa que eu lembro, assim. Ela fez um aniversário para mim, fez um bolo. E recheou com creme de chocolate, desde a primeira até a última camada.
Mas eu adorei. Mas tinha que ser, né? É para trazer verdade, gente. Não é para inventar, é para trazer realmente, botar a dor para fora. Agora é o momento de constranger, de trazer a dor para fora. E param de falar, pelo amor de Deus. Gente, vocês não podem rir. Lembra do que um dia eu falei que não se ri de coisa séria? Qual é o comando que eu estou dando para meus... É que já Qual é o- passou. Não, mas nós estamos num momento de cura, então não precisa vir fazer cura. cura. Lembra de quando eu falei? É uma exortação com amor, tá? Não é xingação. Mas é que eu já fiz o curso, então eu já tô mais curada. Lembra que eu falei que quando a gente ri de algo sério, nós estamos dando um comando pro cérebro que tá tudo certo e não precisa mudar? Tu falou do teu bolo de chocolate, a gente lembrou que o nosso era de suco. Também. Era mais chique. De que Eu não suco? tinha como tem como ser pior. Viu? Que pode ser Era pior. todo colorido. Próxima. Os seus pais concordaram plenamente com a sua forma de viver na sua juventude, sim ou não? Ou não sei. E se a resposta for não, escreva por quê. Porque teve meninas ali que se rebelaram na juventude, começaram a usar estilo hippie antigamente, né? E os pais realmente brigavam, não queriam, enfim. Agora, estamos indo para o final. 9h30. Algum dos seus pais foi psicologicamente abusivo com você, agredindo com palavras? Pai ou mãe, quem que foi abusivo com palavras? Alguém foi abusada sexualmente pelo pai? Se teve problema com alcoolismo em casa ou drogas, pai ou mãe, coloque ali também. Agora, responda abaixo considerando momentos da infância ou adolescência com relação ao pai. Ele era afetuoso, pegava você no colo, abraçava, beijava, fazia algum carinho, elogiava você, o pai? Sim ou não? Na infância ou na adolescência? Se ele dava dinheiro, presente, se passava tempo com você brincando, passeando, conversando. Hã? Aqui a resposta aqui, ó, ele era afetuoso, sim, até vir o próximo filho. Aí a gente perdia e o próximo pegava. Era assim, verdade? Né? Pra mim, Tá? outra naipe. Se ele dava dinheiro, fazia agrado com você, passava tempo brincando com você. Muito bem. Ah, agora me lembrei de uma coisa aqui, ó, do pai. Eu nem tinha terminado de mamar, mas já chegou. E agora da mãe, fala da mãe. Ela era afetuosa, pegava você no colo, dava abraço, beijo, fazia algum tipo de carinho, elogiava você? Sim ou não? E depois, se ela fazia uma comidinha gostosa, ela sabia dizer não, fazia alguma comidinha, algum carinho, elogiava você, pegava no colo, dava abraço. Nada de bom. Que nem que eu. Agora, para quem é casado, para trazer essa consciência. Eu compartilho, hoje, como é que vocês são? Vocês compartilham tudo que acontece com seus pais? Não entendi a 16 lá, Liana, tu passou acho muito rápido. É a mesma Se a coisa mãe do era pai e para a afetuosa, mãe. Se ela era carinhosa. afetuosa, carinhosa, beijava, abraçava, e depois se ela fazia o sagradinho, comidinha. Todo mundo é casado aqui? Não. Quem é casado? Vamos ver. A maioria. Tá, então vocês compartilham tudo o que acontece na sua casa, com seu esposo, com seus pais? Sim ou não? Para mim é difícil dizer não apenas. Vocês não tem alguém aqui que não consegue dizer não para o pai ou para a mãe, se pede alguma coisa, mesmo que vocês não querem, vocês acabam fazendo? A gente não tem mais pai, não. Meus pais ou sogros interferem na educação dos meus filhos. Quem tem sogro ou sogra que se interferem, coloca.
Meus pais estão sempre presentes na minha casa. Sim ou não? Agora não. Mas é mãe. Agora, baseado nas suas respostas, qual é a influência ou envolvimento dos seus pais em quem vocês são hoje? Baseado nas suas respostas, qual é a influência ou envolvimento dos seus pais na sua forma de agir hoje? Ah, Liana, eu acho que eu sou muito insegura porque eu vi meu pai e minha mãe sempre me chamando de burra, que eu nunca ia ser nada na vida, então hoje eu não consigo sair do lugar, estou sempre em ciclos, barari, barará. Exemplo. Ah, eu sou extremamente insegura no meu casamento, porque eu sempre vi meu pai e minha mãe brigar, então eu não consigo, eu sempre acho que meu marido vai me trair, que eu não sou boa o suficiente, ou eu não consigo me ver como uma boa mãe, eu fico me cobrando, porque eu via minha mãe o jeito que ela me tratava. Vocês acham que a forma como vocês foram criadas interfere no que hoje na vida de vocês? Hoje eu me vejo uma pessoa insegura, medrosa, incapaz, me vejo uma pessoa toda errada, inferior às outras pessoas. Põe consciência nisso. Vocês acham que o relacionamento que vocês tiveram com seus pais impactaram em que sentido na vida de vocês? Ah, eu não consigo prosperar, eu acho que eu dou um passo para frente, dois para trás, eu não consigo ter bons relacionamentos, não consigo ter relacionamento duradouro, eu não consigo ter amizades saudáveis, eu passo brigando com meu marido, não gostaria de fazer, acabo fazendo. Eu fui criado com muito grito, com muita discórdia, então eu acabo gritando lá em casa com os meus filhos. Eu via minha mãe maltratando meu pai, sendo insubmissa, escondendo, mentindo, e quando eu vejo, faço a mesma coisa em casa. Traz essa consciência. Isso aí que a minha mãe passou com meu pai, eu passei com o pai dos meus filhos. Viu? Estão conseguindo trazer essa consciência, pessoal? Se vocês, quanto mais verdadeira vocês forem nessa questão, maior vai ser depois o resultado semana que vem no que vocês vão fazer. Se vocês acham que está tudo certo assim, vai continuar exatamente como está. Vocês, por acaso, querem que eu coloque esse questionário de novo lá no grupo e vocês rever com carinho e com atenção até segunda-feira? Ok. Façam assim com muita consciência, sozinho. Antes de responder, peça ao Espírito Santo que traga consciência. Pra gente ler bem também, porque é muito rápido, a gente tá escrevendo, daí a outra não consegue. É que são perguntas bem profundas, Sim. né? São perguntas muito íntimas. Mas a gente deve ler, sente, mas não consegue colocar no papel. Não acha as palavras. Até assim, a gente Até está... por esquecimento. De repente, até assim, tô vendo se na próxima eu já não faço esse dicionário para elas fazerem em casa. Só que vai ter algumas que eu vou acabar não fazendo, né? Ou não vou entender. Vocês acham que foi importante eu ter trazido e agora botar Com no grupo? certeza. Agora a gente já sabe Tá. o que a gente vai responder, Tá. qual é a... Beleza, então amanhã eu já boto no grupo. Como você se vê repetindo as reações de pai e de mãe? Eu, por exemplo, a minha mãe gritava muito comigo quando eu não tinha consciência, né? Agora que eu me vejo, né? Quando eu identifiquei que eu também gritava com a Angélica quando ela era pequena. Não tinha paciência. Sabe que Minha mãe puxava... Eu tava comentando com a minha filha, comentando que eu batia nele. E aí minha filha disse assim, vovó, tu acha que é certo? Eu assim, a vovó, hoje como a vovó pensa, tem muita coisa que a vovó fez que não era certo. Mas no momento a vovó achava que era certo. É o que tu sabia fazer naquele momento. Era daquele jeito que eu achava que era melhor. Sim, porque E foi ela, o que ela fizeram. ficou me indagando. Aham. E eu disse, vovó, você faria hoje, talvez hoje não faria desse jeito. Claro, com certeza. Ah, eu não sei responder essa pergunta. Porque imagina, ela tem 8 anos e estava me indagando essas coisas. As crianças hoje em Tá. dia. Então, nós vamos parar aqui.
Semana que vem vocês vão rever, vocês vão ver durante a semana, até que tá bem quentinha, as perguntas, rever, oram, peçam ao Espírito Santo que traga consciência para vocês. E semana que vem, no início da aula, nós vamos dar uma breve recapitulada e aí vocês vão, nós vamos trabalhar a questão do perdão. Não vou falar de que maneira, vocês não vão falar com os outros, não se preocupem, é vocês e vocês com vocês mesmos, mas é importante, então não percam semana que vem, senão vai ficar interrompida essa sessão.